Olá, turma do sexto ano, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de História, aqui com o professor Luiz, do nosso Colégio IESE. Hoje vamos conhecer mais alguns povos que fizeram parte da Antiguidade, né? Hoje vamos saber quem foram os hebreus, vamos conhecer quem foram os persas e, por último, vamos saber quem foram os fenícios, ok? Então, esse assunto pausa para o café. Esse assunto ele está no segundo capítulo do livro de História número 2, tá? Esse livro aqui, ó, número 2. Você coloca nessas páginas que está mostrando aí na telinha para acompanhar junto comigo a leitura do texto, tá? Então vamos lá viajar no tempo, voltar ao passado e conhecer esses povos antigos e sua importância, né? Qual foi o legado que eles deixaram para nós, né, no tempo presente, certo? Vamos lá. Primeiro povo desses da antiguidade oriental são os hebreus, tá? Uma coisa que esses três povos têm em comum, os hebreus, os persas e os fenícios, são que os três povos, né, são três civilizações que se desenvolveram na região do Mar Mediterrâneo, ok? Então, o Mar Mediterrâneo é um mar que fica entre o norte da África, né, a região do continente asiático, a Palestina e o sul da Europa, né, com a Grécia, né, está ali localizada, sendo um grande país ali. Então, essa região do Mar Mediterrâneo foi onde se desenvolveu esses três povos que vamos conhecer hoje. Como eu falei, vamos lá sobre os hebreus. Os hebreus é um povo que se desenvolveu na atual região da Palestina, certo? Onde hoje é o país atual Líbano. Então, vamos aqui marcar com a canetinha digital a região da Palestina. Olha só, toda essa região que está aqui, ok, na cor amarela, com algumas cidades. Então, a Palestina, ela está demarcada aqui onde tem esse nome, ó, Canaã, certo? Então, essa região, né, que é muito seca e árida, né, com muitos desertos e com pouca fonte de água, como rios e lagos, a região da Palestina, ela na cultura dos hebreus, ela vai ser chamada de Terra Prometida ou Terra de Canaã, porque as terras férteis que está localizada na região da Palestina, nas terras de Canaã, são terras onde se pode cultivar muitos grãos, como o trigo e a cevada, né? E são terras que os hebreus acreditam que foram dadas, né, para os seus antepassados. Então, elas foram dadas por Deus aos hebreus. Então, têm o direito às terras de Canaã por direito, né? Eles têm direito porque foram um povo escolhido, certo? E aí, essa região foi onde se desenvolveu esses povos que construíram, com o passar do tempo, várias cidades que até hoje existem nessa região que está no Oriente Médio. Na religião dos hebreus, temos aqui, ó, o Torá. O Torá, na religião dos hebreus, é um livro sagrado, né, que eles consideram como sagrado na sua crença religiosa, certo? O Torá é a mesma coisa que o Antigo Testamento, que é usado pelos cristãos, né, que são 5 textos que estão na Bíblia. Então, esses 5 textos principais, né, que contam a história dos profetas, né? Então, esses textos estão na Bíblia cristã, mas eles também são usados na religião dos hebreus. Tá? Para os cristãos, esse livro é chamado de Antigo Testamento, na Bíblia. Para os hebreus, esse livro passou a ser chamado de Torá, ou Escritura Sagrada. Então, é um texto fundamental para a gente compreender a religião dos hebreus. Porque os hebreus, gente, eles são o primeiro povo, né, a ser descoberto na história que tem a crença monoteísta e não a crença politeísta. Ou seja, eles não acreditavam em vários deuses como outros povos que viveram na mesma época. Eles acreditavam num único Deus, que eles chamavam de Yahvé.
Então, Yahvé, que em hebraico quer dizer Deus, né, é a única divindade que eles têm, né, e que eles têm essa crença. Então, os hebreus são o único povo que viveu na região do Oriente Médio, na antiguidade, que não era politeísta, era um povo monoteísta. E na história dos hebreus, vamos saber como eles chegaram na região da Palestina, né, a terra prometida. Os hebreus passaram muito tempo, né, como escravos no Egito, né, escravos do faraó. Então, esses hebreus, eles vão conseguir fugir do Egito antigo e vão retornar para a sua terra, né, a terra dos seus bisavós, a terra dos seus ancestrais. Então, quando eles chegam na Palestina, já tinham se passado muitos séculos, muito tempo. E a Palestina foi ocupada por vários povos, como os filisteus, como os cananeus e como os saduceus. Então, esses povos já ocupavam a região da Palestina e utilizavam as terras férteis para se desenvolver. Os hebreus ficaram danados da vida porque achavam muito errado ter outros povos vivendo ali, já que eles achavam que era o povo escolhido por Deus para ocupar essa região. Então eles tiveram que enfrentar muitas guerras e expulsar esses povos. E para isso, os hebreus eles tiveram que se reunir em 12 tribos, ok? Cada tribo tinha um chefe e tinha um nome. Tá? Então, só unificando o povo em 12 tribos que eles conseguiram se organizar e vencer a guerra contra os filisteus, os cananeus e os saduceus. Conseguiram expulsar muitos desses povos nessa guerra, mas não conseguiram vencer os filisteus, que ficaram vivendo junto, né, das terras dos hebreus durante muito tempo, certo? Na região da Palestina, os hebreus eles se dedicaram ao cultivo do trigo, da azeitona e da uva, e da criação de animais. Eles criavam ovelhas e cabras. A principal atividade econômica foi o comércio. Tá? A Palestina era um lugar muito bem localizado, porque ficava entre o Egito Antigo, no norte da África, e a região da Mesopotâmia, que nós já conhecemos, né, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, certo? Então, lá os hebreus eles vendiam petróleo e vinho e compravam metais, né? O cobre que vinha da China, o ferro que vinha da região da Anatólia e o ouro que vinha da Arábia. Para que os hebreus precisavam dos metais? Eles trocavam os produtos que faziam pelos metais de outros povos, porque eles precisavam dos metais para fazer armas, já que eles sempre tinham que defender a terra que tinham conquistado, né? E os filisteus foi o único povo que não foi derrotado. Então eles precisavam se proteger e se armar, né, com espadas, com escudos e com armaduras para proteger a terra da Palestina, ok? Então o petróleo ele foi conhecido como betume e era utilizado na iluminação, né, no embalsamamento de corpos, né, e na construção de barcos. Então esses são alguns produtos que eles faziam, certo? Outra coisa que a gente tem que ver aqui, ó, de olho no slide, é que na história dos hebreus existiram os patriarcas. É a primeira fase da história dos hebreus. E quem eram os patriarcas? Patriarcas eram líderes, né, ou chefes de uma aldeia ou de um povo hebreu, certo? De uma tribo. E ele era o homem que era eleito pelas pessoas da tribo para ser o chefe da aldeia, o chefe do povo, certo? Ele era o homem mais velho, era o que era considerado mais, que tinha mais sabedoria, e ele geralmente era pai de muitos filhos e de muitas filhas. Então, ele era chamado de patriarca, ou pai de todos. Então, ele era como se fosse o chefe, né? O líder desse povo. Então, cada tribo dos hebreus tinha um seu patriarca. E na história dos hebreus, muitos patriarcas vão ficar conhecidos. Tá? Né? A gente tem os patriarcas, né, como Moisés, como Abraão. Então, Moisés e Abraão, que são citados no texto do Antigo Testamento, da Torá dos Hebreus,
né? Moisés, ele é considerado, o Abraão é considerado o primeiro patriarca. Depois a gente tem outros que vão sendo comentados nesses livros, como Noé, como Moisés. Moisés, por acaso, foi muito importante para a história dos hebreus, já que, segundo a tradição bíblica, né, do texto sagrado, ele é aquele escolhido por Deus para revelar para o povo, né, os 10 mandamentos, ou os ensinamentos de Deus para o povo. Né? Então, Moisés ele está muito importante na cultura dos hebreus, certo? Então, gente, essa foi a primeira parte dessa videoaula sobre os povos, né, e civilizações do mar Mediterrâneo, tá? Então, a gente se vê na segunda parte desse vídeo, tá? Tchau, tchau.